A revisão dos estudos sobre categorização e a teoria dos protótipos. A visão clássica foi questionada e reformulada por muitos estudiosos como Wittgenstein, 1953, e Eleanor Roche, 1970, por exemplo. Para Wittgenstein, os limites das categorias não são previsíveis e, por isso, as categorias não podem ser fechadas. Pensemos, por exemplo, a baleia ser categorizada como mamífero causa estranheza para alguns por não apresentar as características essenciais da classe de mamíferos e, ainda por cima, viver debaixo d'água, possuir nadadeiras, entre outros aspectos que a faz parecer mais um tipo de peixe. Porém, ela possui o que o referido estudioso chama de características familiares dos mamíferos, parem, amamentam. Para Wittgenstein, a metáfora das semelhanças familiares destaca que os membros de uma categoria apresentam as mesmas relações de semelhança observadas entre os membros de uma família. Ferrari, 2016, p. 33. Já Eleanor Roche, 1970, psicóloga norte-americana, também reformulou a ideia clássica de categorização, adotando a ideia de protótipo dentro da categoria. Esse trabalho foi iniciado com a pesquisa das cores, que foi chamado de estudo das cores básicas, evidenciando que as cores têm um foco central primário e nossa percepção cognitiva capta o ponto mais salutar da cor, ou seja, o ponto prototípico. Santos, 2010, p. 05. Isso, aplicado à noção de categorização, leva-nos à percepção de que dentro de uma mesma classe há elementos mais prototípicos, ou seja, apresentam maior número de características relacionadas à classe, e outros elementos mais periféricos, isto é, apresentam menor número de características condizentes à classe a que pertencem. Retomemos o exemplo de ave novamente, segundo a ideia de prototipicidade de Roche, 1970, a ave tem bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés, possui penas. Dentre os elementos citados anteriormente, numa escala de mais prototípico ao periférico temos: andorinha, tem bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés, possui penas, voa, ou seja, é um modelo prototípico de ave. Pato, tem bico, duas asas, põe ovos, tem dois pés que servem de nadadeiras, possui penas, nada, voa, é um modelo mais intermediário de ave. Pinguim, tem bico, duas asas atrofiadas, põe ovos, tem dois pés, não voa, é um modelo mais periférico da categoria ave. Além de levar em consideração a questão prototípica e periférica dentro de uma mesma classe, o contexto também deve ser levado em consideração, pois como preza a linguística cognitiva, uma ideia experiencialista e de mente corporificada, a partir das nossas experiências psicológicas e sensório-motoras com o mundo que podemos construir e inferir sentidos na e através da linguagem. Lista de referências: Laipelt, Rita do Carmo Ferreira, Krebs, Luciana Monteiro, Laipelt, Rita do Carmo Ferreira, Krebs, Luciana Monteiro, abril de 2018. Teorias da linguística cognitiva para pensar a categorização no âmbito da ciência da informação. Transinformação. 31, 81 a 93. ISSN 01033786. DOI, 10. 1590-2318 avos 088920180001000007. Categorização. Dício. Consultado em 9 de novembro de 2022. Formação de conceitos de leitura, relação com a cognição e os processos de significação. Coral. UFSM. BR. Consultado em 9 de novembro de 2022. https://periódicos. UFMG. BR, Index. PHP, PCI, Article, View, 602. Ferrari, Lilian, 2016. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo, Contexto. pp. 171 páginas. https://periódicos. UFMG. BR, Index. PHP, PCI, Article, View, 919. Periódicos. PUC Minas. BR, Index. PHP, Cadernosis PUC, Article, Download, 8298 7179 avos periódicos. PUC Minas. BR, Index. PHP, Cadernosis PUC, Article, Download, 8298 7179 avos. Souza, Carvalho, Marileia, Maria de Lourdes Guimarães, 2013. Categorização, Classificação. Cadernos CESPUC.
Categorização, para além da lógica aristotélica, Falange Miúda, Revista de Estudos da Linguagem. Consultado em 9 de novembro de 2022. Santos, Ricardo Yamashita, 2010. Wittgenstein e a teoria dos protótipos sob a ótica da linguística sociocognitiva. Língua Sagem. Lima, Gersina Ângela Borém de Oliveira, 16 de junho de 2010. Modelos de categorização, apresentando o modelo clássico e o modelo de protótipos. Perspectivas em Ciência da Informação. 15, 2, 108 a 122. Sachs, Harvey, 1968. The Search for Help, No One to Turn to, em Schneidman, I. S. New York, Science House Publishers. Housley, William, Fitzgerald, Richard, 2002. Qualitative Research. S. L. Sage Publications. Adot, Pierre, 2014. Wittgenstein e os Limites da Linguagem. São Paulo, Realizações. 210 páginas. PDF, https://www. DL. UFSCar. BR, Língua Sagem, edição 14, art_10_ed 14. PDF. Ferrari, Lilian, 2016. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo, Contexto. 171 páginas. Roche, Eleanor, 1978. Cognition and Categorization. New Jersey, Lawrence Elbaum. pp. 27 a 48. PDF, https://commonweb. UniFR. CH, ArtsDin, Pub, Gestens, F, As, Files, 4619.778avos_0832447. PDF. PDF, http://pepsic. BV Salu. Org, PDF por centímetro cúbico, V11, V11 a 13. PDF. Lima, Gersiana Ângela Borém, 2007. Categorização como um processo cognitivo, PDF. Ciências e Cognição. Risati, Cleonice Lucia, 2001. Da teoria prototípica da categorização de Roche à teoria de protótipos de Kleiber. Revista Língua e Literatura, 6 e 7, 11 a 26. ISSN 1984-381-X. Consultado em 9 de novembro de 2022. Risati, Cleonice Lucia, 2001. Da teoria prototípica da categorização de Roche à teoria de protótipos de Kleiber. Revista Língua e Literatura, 3, 6 e 7, 11 a 26. ISSN 1984-381-X. http://www. Revistas. UNEB. BR, Index. php.osden, article, view file, 2686.816 avos. Para se aprofundar um pouco mais. http://www. Proipor.org, semântica apresentação. http://www. Letras. UFMG. BR, site, e livros, MET C3% a 1 foras por 120 do por 120 cotidiano. PDF. http://www. Cielo. BR, PDF, TINF, V30N1, 2318, 0889 TINF 3010081. PDF. https://revistas. UFRJ. BR, Index. PHP, RL, Issue, View, 407, Showtalk. https://periódicos. UFPE. BR, Revistas, INV, Article, View, 1618.425 avos. https://revistas. UFPR. BR, Revistax, Article, View File, 32.733 21.399 avos. Catexia. Catexia, do alemão Besetzung, em inglês catesis, é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa ou investida nesses mesmos conceitos. Em outras palavras, a raiva que se sente contra uma pessoa é uma catexia ou fixação de energia na representação mental dessa pessoa e não nela como objeto externo. Juntamente com o conceito de libido, Sigmund Freud dedicou os seus estudos a definir a catexia.
Uma vez que a libido foi catexizada, ela perde sua mobilidade original e não pode mais ser alternada para novos objetos, como normalmente seria possível, ficando enraizada na parte da psique que a atraiu e reteve. Estudos psicanalíticos sobre o luto interpretam o desinteresse por parte dos sobreviventes sobre as ocupações normais e a preocupação com o recente finado como uma migração da libido dos relacionamentos habituais e cotidianos e uma catexia extrema na pessoa perdida. Catexia é relacionada a sentimentos de amor, ódio, raiva, entre outros relacionados ao objeto. A decatexia é o processo inverso, a frieza total em relação ao objeto, como ocorre na depressão, marcada por apatia e desinteresse. Freud, ao estudar o atributo que os impulsos têm de impelir o homem à atividade, considerou-o análogo ao conceito de energia física, que se define como a capacidade de produzir trabalho. Assim, Freud entendeu que uma parte dos impulsos pode ser considerada energia psíquica. Tanto a energia física como a psíquica são hipóteses, já que os estados de energização não são passíveis de medida. Portanto, presume-se que há um quantum de energia psíquica com o qual uma determinada pessoa ou objeto estão investidos. Portal PsiqueWeb, catexia. Catáfora. Na linguística, a catáfora, do grego kataphorá, katá, kata, para baixo, e fero, fero, eu carrego, é o uso de uma expressão utilizado para designar uma unidade verbal, uma palavra ou uma frase, que prepara uma informação a ser trabalhada, apresentada no texto. Segundo Hallyday e Razan, 1973, referência a um movimento de recuperação de elementos, que estão tanto dentro quanto fora do texto. Assim, no enunciado, o pássaro seguia-o pelo caminho, reparou o moço. O pronome, o, de, seguia-o, é considerado uma unidade verbal catafórica, uma vez que se refere a, o moço, posteriormente enunciado. Numa cadeia de referência, a expressão que estabelece o referente pode ocorrer no discurso subsequente àquele em que surgem as expressões referencialmente dependentes, designadas por termos anafóricos, anáfora. Quando a cadeia de referência exibe esta ordenação linear, o termo catáfora substitui o termo anáfora. Na frase, a irmã olhou e disse, João, estás com um ar cansado. O pronome pessoal, o, é uma expressão referencialmente não autônoma, cujo valor depende da interpretação de uma expressão presente no contexto discursivo subsequente, o nome próprio, João. Catáfora designa este tipo particular de anáfora, em que o termo anafórico precede o antecedente. Exemplo, a Carolina olhou e disse, o Mário é homossexual. Halliday, M. A. K. Razan, R. 1973. Coijan in English. Londres, Longman. Cefalgiafobia. A cefalgiafobia é o medo de dores de cabeça ou de ter uma dor de cabeça. Cefaleia é um termo oriundo do latim para dor de cabeça, cefálico significa cabeça e algia significa dor. Harvey Featherstone introduziu essa fobia em meados da década de 1980 como o medo de ter dores de cabeça ou enxaquecas durante um período sem dor. Pacientes com essa fobia usam medicamentos analgésicos excessivamente para evitar dores de cabeça. Os pacientes que experimentam esses medos têm um historial de enxaquecas frequentes. Para evitar uma futura dor de cabeça ou enxaqueca, o paciente toma medicação analgésica para melhorar a dor. No entanto, os médicos não prescrevem medicamentos para a dor, mas medicamentos psiquiátricos para lidar com a fobia em si. Tratamentos não farmacológicos com terapia de acupuntura demonstraram reduzir a intensidade desta fobia. Cefalgiafobia. Especialidade: psiquiatria. Classificação e recursos externos. Prevalência. A prevalência de cefalgiafobia não é bem conhecida, pois há poucos casos relatados para análise estatística. Os pacientes provavelmente não saberiam que o uso de medicamentos é uma resposta fóbica. Cefalgiafobia, uma possível fobia específica da doença, relata um estudo com 12 pacientes que encontrou um comportamento de evitação particular entre essas pessoas relacionado a ataques de enxaquecas crônicas. A sua pesquisa encontrou uma taxa de prevalência de cefalgiafobia no seu estudo populacional de 60%. Os pacientes neste estudo preencheram os critérios diagnósticos para sofrer de uma fobia específica com base no DSM-IV, mesmo que não se relacionasse especificamente com cefalgiafobia. Cegueira mental. Cegueira mental pode ser descrita como uma desordem cognitiva na qual um indivíduo é incapaz de atribuir estados mentais para si mesmo e para os outros.
Como resultado dessa desordem, o indivíduo não está ciente do estado mental dos outros, ele também não é capaz de atribuir crenças e desejos aos outros. Esta habilidade de desenvolver uma consciência mental do que está na mente de uma pessoa é conhecida como teoria da mente, Theory of Mind, em inglês. Isto permite que atribuamos nosso comportamento e ações a vários estados mentais tais como emoções e intenções. Cegueira mental é associada a pacientes com autismo e síndrome de Asperger, que tendem a mostrar déficits no reconhecimento de eventos sociais. Além da relação com autismo, síndrome de Asperger e esquizofrenia, os estudiosos da teoria da mente e cegueira mental recentemente ampliaram tais conhecimentos para as desordens como demência, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial bem como desenvolvimento normal. Na década de 1960, cientistas não puderam concluir sobre o que era o autismo ou síndrome de Asperger. O debate estava focado em saber se esses pacientes sofriam de problemas no desenvolvimento da linguagem ou de desordens emocionais. Isto abriu caminho para a hipótese da cegueira mental, que era baseada na teoria da mente. A TOM foi uma importante teoria, haja vista sua possibilidade de explicar a comunicação, verbal e não verbal, e também os problemas na interação social vistos nos pacientes com autismo e síndrome de Asperger. De modo geral, a teoria da cegueira mental afirma que as crianças com essa condição possuem um atraso no desenvolvimento da teoria da mente, dificultando a capacidade dessas crianças de colocarem-se no lugar de outra pessoa, de imaginar seus pensamentos e sentimentos. Crianças autistas frequentemente não podem conceitualizar, compreender ou predizer estados emocionais em outras pessoas. Ver também: empatia, síndrome de Asperger, esquizofrenia, censura, psicanálise. Censur é uma força identificada por Sigmund Freud que opera para separar a mente inconsciente da inconsciente. No sonho. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud identificou uma força que trabalhava para fantasiar os pensamentos oníricos, de modo a torná-los mais aceitáveis para quem os tem. Em palestras no período da guerra, ele comparou esse fenômeno aos jornais contemporâneos, onde espaços em branco revelavam em primeira mão o trabalho do censor, mas onde alusões, circunlóquios e outras técnicas de suavização também mostravam tentativas de lidar com a censura de pensamentos antecipadamente. Ele passou a caracterizar a força motivadora, que ele chamou de a agência autoobservadora, como o ego-sensor, a consciência, é isso que exerce a censura onírica, durante a noite, a partir da qual o recalque a impulsos de desejo inadmissíveis prosseguem. Outro recurso usado pela censura do sonho era a regressão a formas simbólicas arcaicas de expressão desconhecidas para a mente consciente. Se essas medidas de censura falharem, o resultado poderia ser o desenvolvimento de pesadelos e insônia. Extensões psicanalíticas. Freud encontrou os mesmos efeitos da fantasia e da omissão na construção de sintomas neuróticos, sob a influência da censura, como nos sonhos. Ele acabaria por atribuir o papel de censor à agência mental que ele chamou superego. Challenge-Based Learning. Método de ensino multidisciplinar. Challenge-Based Learning, CBL, aprendizagem por desafio, PT, é uma abordagem multidisciplinar referente ao ensino e aprendizagem que incentiva os alunos a utilizar a tecnologia que eles aplicada em suas vidas diárias para solucionar problemas do mundo real através de esforços em suas casas, escolas e comunidades. Seu caráter colaborativo conta com alunos trabalhando com outros alunos, seus professores e especialistas em suas comunidades e ao redor do mundo para desenvolver um conhecimento mais profundo dos assuntos que os alunos estão estudando, aceitar e resolver os desafios, tomar medidas, a compartilhar sua experiência e entrar em uma discussão global sobre questões importantes. Histórico. O Challenge-Based Learning faz parte de um projeto colaborativo maior iniciado em 2008 chamado de Apple Classrooms of Tomorrow Today, ACOT2, para identificar os princípios essenciais de design do ambiente de aprendizado do século XXI com um foco no ensino médio. A ACOT2 é a continuação do programa anterior da Apple, Apple Classrooms of Tomorrow, ACOT, uma investigação e colaboração solidária entre escolas, universidades e órgãos públicos de investigação que a Apple iniciou em 1985 e sustentada até 1995 com excelentes resultados. Implementação.
O processo de aprendizagem baseada em desafio começa com uma grande ideia e se desenvolve com o seguinte: uma questão essencial, um desafio, questões norteadoras, atividades, recursos, determinando e articulando a solução, tomar medidas para implementar a solução, e a avaliação dos resultados. O processo também integra atividades importantes em curso, como reflexões, avaliações e documentação do andamento das atividades. Tema geral. A grande ideia é um conceito amplo que pode ser explorada de várias maneiras, tem como objetivo ser envolvente e ter importância para os alunos e a sociedade em geral. Exemplos de grandes ideias são empoderamento social, educação, criatividade, saúde, sustentabilidade e democracia. Questão essencial. Por concepção, a grande ideia deve permitir a geração de uma grande variedade de questões essenciais que devem refletir os interesses dos alunos e as necessidades de sua comunidade. Questões essenciais devem identificar o que é importante saber sobre a grande ideia, refinar e contextualizar essa ideia. Cada grupo deve limitar seus pensamentos a uma questão essencial. O desafio. De cada questão essencial, um desafio articula-se que pergunta aos alunos a criar uma resposta ou solução específica que pode resultar em concreto, significativa ação. Questões norteadoras, atividades e recursos. Gerado pelos aprendizes, questões norteadoras representam o conhecimento necessário para desenvolver com sucesso uma solução e fornecer um mapa para o processo de aprendizagem. Os alunos devem identificar lições, simulações, atividades e recursos de conteúdo, para responder às perguntas de orientação e definir as bases para que eles desenvolvam soluções inovadoras, perspicazes e realistas. Este conjunto específico de recursos pode incluir podcasts, sites, vídeos, bases de dados, especialistas, e assim por diante, apoiando as atividades e auxiliando os alunos com o desenvolvimento de uma solução. Soluções. Cada desafio deve ser indicado de forma suficientemente ampla para permitir uma variedade de soluções. Cada solução deve ser ponderada, concreto, claramente articulada e acionáveis na comunidade local. A solução também deve ser apresentada em um formato multimídia para publicação como um podcast ou vídeo curto. Implementação. A implementação deve permitir que os alunos testem a sua solução em um ambiente autêntico. O âmbito de aplicação pode variar muito, dependendo de tempo e recursos, mas até o mínimo esforço para colocar o plano em ação em um cenário da vida real deve ser crítica. Avaliação. Durante o processo de avaliação, dos alunos devem medir o sucesso de sua solução usando uma variedade de métodos qualitativos e quantitativos, incluindo pesquisas, entrevistas e vídeos. Através deste processo, os alunos devem determinar a eficácia da solução e podem determinar as etapas seguintes. A solução pode ser avaliado quanto à sua ligação ao desafio, a precisão do conteúdo, clareza de comunicação, aplicabilidade para a implementação e eficácia da ideia, entre outras coisas. Em adição à solução, o processo como cada equipe passou para chegar a uma solução também pode ser avaliada. Documentação. Em cada etapa do processo de desafio, os alunos devem documentar e publicar informações sobre sua experiência. Documentação e publicação utilizando blogs, vídeos e outras ferramentas cria os recursos para a reflexão e avaliação contínua. Esses recursos podem servir como base para uma carteira de aprendizagem e comunicação da solução para o mundo. A ideia é ampliar a comunidade de aprendizagem e promover o debate sobre soluções para os desafios importantes para os estudantes. Reflexão. Ao longo do processo, os alunos devem estar refletindo continuamente sobre o conteúdo e o processo. Grande parte da aprendizagem mais profunda ocorre por considerar o processo, pensando sobre a própria aprendizagem, analisando-se as relações em curso entre o conteúdo e conceitos, e interagindo com outras pessoas. Informação avaliativa. A avaliação pode e deve ser realizada durante todo o processo de desafio. Os resultados das avaliações formais e informais de aprendizagem devem confirmar e informar a tomada de decisão, como os alunos se mover no sentido da implementação de sua solução. Durante a fase de avaliação, tanto do processo e do produto pode ser avaliada. Processo. O fluxo de trabalho pode ser estruturado e modificado numa variedade de maneiras. O processo seguinte é uma das opções, não sendo prescritivo. Espaço colaborativo.
O espaço de trabalho deve ser compartilhado e disponível aos alunos todos os dias durante toda a semana, com os recursos necessários, o acesso às atividades, o cronograma, e atua como um canal de comunicação com o professor e entre os membros da equipe. É ideal a existência de uma grande variedade de Web 2.0 recursos disponíveis para o gerenciamento de projetos e colaboração. Introdução. Uma vez que a grande ideia é selecionada, o primeiro passo é desenvolver com a turma uma visão geral do grande ideia e a questão essencial relacionada. Isso define o contexto mais amplo e base para o trabalho que se seguirá. A turma, em seguida, identifica um desafio adequado ou é introduzido a um dos desafios existentes. Formação da equipe. Estágio de formação da equipe, realizando o levantamento dos papéis e responsabilidades dos envolvidos, e debate sobre a natureza do desenvolvimento das equipes. Na força de trabalho de hoje, indivíduos com diferentes conjuntos de habilidades normalmente trabalham juntos em equipes de projetos ou desafios específicos. Durante este estágio de formação da equipe, é importante considerar os papéis e responsabilidades e discutir a natureza do desenvolvimento das equipes. Avaliação. O professor e as equipes devem discutir o que será usado como medida do seu sucesso. Nesta etapa deve ser adotado, adaptado ou desenvolvido um projeto de avaliação para medir o sucesso de sua solução. A avaliação pode e deve ser realizada durante todo o processo por ambos, os alunos e os professores. No final, tanto do processo de desafio como do produto pode ser avaliado. Questões norteadoras. Depois que as equipes são formadas e informadas, os alunos devem começar o processo de identificação das questões que irão orientar a sua análise do tema desafio. Estas perguntas devem guiar o que os alunos precisam saber para formular uma solução viável. As perguntas podem ser reformuladas ao longo do processo com base nos conceitos explorados. A fase questão norteadora é muito importante, pois cria o mapa para a aprendizagem e estabelece a base para o desenvolvimento de uma solução sólida. É importante ter tempo e permanecer nas questões e não se apressar para uma solução. Guia de atividades. Durante esta fase, as equipes devem procurar respostas para as questões norteadoras através da participação em uma variedade de atividades de aprendizagem, a realização de investigação, experimentação, entrevistando, e explorar vários caminhos para auxiliar na elaboração da melhor solução. As atividades podem ser dirigidas ao professor ou estudante individual, todo o grupo, pequeno grupo, dependendo do tema e da necessidade. Objetiva-se nesta etapa que os alunos ganhem uma base sólida sobre quais soluções desenvolver. Protótipo e teste da solução. Uma vez que os estudantes identificaram possíveis soluções, eles podem construí-los, julgá-los com pequenos grupos de usuários, ou apresentá-los a um grupo de foco. Este processo permite que as equipes para aprimorar sua solução. Este ciclo de refinamento move os alunos para uma implementação final de sua solução. Implementação e avaliação. Desenvolvimento do plano de implementação e execução para a solução. O próximo passo é desenvolver o plano de implementação para a solução e colocá-lo em ação. O âmbito de aplicação irá variar muito, dependendo de tempo e recursos, mas até mesmo o menor esforço para colocar o plano em ação em um cenário da vida real é importante. Documentação e reflexão. Ao longo do processo, os estudantes devem documentar o seu trabalho e refletir sobre o processo. Grande parte da aprendizagem mais profunda ocorre por considerar o processo, pensando sobre a própria aprendizagem, analisando relacionamentos contínuos com o conteúdo e entre os conceitos, interagir com outras pessoas, e desenvolver uma solução. Blogs, vídeos, podcasts, histórias digitais e fotografias são todas ótimas maneiras para documentar e refletir sobre o processo. Publicação. Os alunos devem ser incentivados a publicar os seus trabalhos em uma variedade de locais. Uma maneira para que os estudantes publicar é criar um vídeo de 2 a 3 minutos sobre sua solução e compartilhá-lo localmente ou publicá-lo online para visibilidade mais ampla. Avaliação informal. A avaliação informal que ajuda os alunos a se mover em direção a uma solução viável deverá existir ao longo do projeto. A avaliação formal pode ocorrer em pontos específicos dentro do projeto. 3 pontos óbvios de avaliação envolvem o desenvolvimento de uma articulação do que torna uma solução atraente, a avaliação da sua documentação sobre o processo e os resultados das medidas tomadas. Este tipo de avaliação prática é muito mais perto de como o trabalho feito no mundo fora da escola é avaliada.
Desafios modelo. Para ilustrar o processo de Challenge-Based Learning, a Apple contratou educadores em todo o país para desenvolver uma série de desafios que podem ser usados ou modificados por outros professores. Estes desafios modelo iniciais são sobre as grandes ideias de sustentabilidade e de identidade. Sustentabilidade é uma questão de definição para esta geração. Neste caso, o termo é definido amplamente como satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Uma grande variedade de desafios podem ser apresentados sob a égide da sustentabilidade, tais como os 4 desafios apresentados aqui sobre as questões da água, alimentos, energia e ar. Sustentabilidade, água, comida, energia e ar. Água. Questão essencial. Como é que o consumo individual de água impacta o mundo? A água é essencial à vida na Terra. A humanidade precisa dela para beber, se manter limpo, gerar energia, e fazer crescer o alimento que é comido. Usa-se água doce do planeta mais rápido do que ela pode ser reabastecida naturalmente. O aluno pode fazer a diferença, melhorando o uso de água em sua casa, escola e comunidade. Desafio. Melhorar o consumo de água na sua casa, escola ou uso comunitário. Comida. Questão essencial. Como é que o consumo individual de alimentos impacta o mundo? A saúde humana é fruto da forma como ela se alimenta. Pode ser a hora pensar na comida e como isso afeta o corpo humano e o mundo. As decisões tomadas na escolha do que se come têm um impacto significativo sobre a saúde e bem-estar coletivos, a capacidade para executar as atividades que são feitas e no meio ambiente. Desafio. Melhorar o que e como se alimenta. Energia. Questão essencial. Qual é o impacto do consumo individual de combustíveis fósseis? 85% do consumo de energia americano é de combustíveis fósseis. Eles também desempenham um papel em uma ampla variedade de outros produtos que se usa diariamente. Os combustíveis fósseis estão presentes em praticamente qualquer lugar, a dependência de combustíveis fósseis é problemática. Eles são um recurso finito, a fonte de poluição considerável, e a oferta não atende à demanda mundial. Então, o que pode ser feito para reduzir o consumo familiar? O aluno primeiro precisa descobrir todas as maneiras que os combustíveis fósseis são usados na vida cotidiana, não apenas nos trajetos diários, mas em geradores elétricos de emergência, etc. Desafio. Reduzir o uso familiar de combustíveis fósseis. Ar. Questão essencial. Como minhas ações impactam no ar que se respira? O ar respirado pode vir de qualquer parte do planeta. O que se coloca no ar acaba em pulmões de outra pessoa. De acordo com a American Lung Association, em 2001, mais de 6 milhões de crianças americanas e cerca de 14 milhões de adultos americanos sofriam de asma. Sabe-se também que a qualidade do ar tem um impacto negativo sobre as camadas de ozônio e que muitas cidades emitem alertas de ozônio. Não é só a qualidade do ar que é uma preocupação, mas também sabe-se que o ar que respiramos em escolas e nas residências pode ser perigoso. Desafio. Melhorar o ar que se respira. Apoio. Atualmente, muitas empresas possuem programas que apoiam o uso do método Challenge-Based Learning. É o caso da Apple com o The Apple Learning Interchange, um recurso para rede social e colaboração em que o educador cria lições e atividades ricos com filmes, imagens e podcasts. Muitas organizações oferecem concursos e programas que podem ser incorporados ou complementar o processo CBL. Como exemplo, a The Future is Mine, TFIM, um consórcio para a iniciativa de educação pública, com alcance em escolas secundárias e escolas de ensino fundamental para conectar os alunos a experiências autênticas de conscientização sobre a carreira. Chantagem emocional. Chantagem emocional é a situação em que se exerce controle sobre pessoas em relacionamentos íntimos com base em medo, obrigação e culpa. Trata-se de uma dinâmica transacional entre uma pessoa controladora e uma ou mais pessoas controladas, que leva estas a eventualmente realizarem ações contra sua vontade. Contexto. O primeiro uso documentado de chantagem emocional apareceu em 1947 no Journal of the National Association of Deans of Women no artigo Ambiente de chantagem emocional. O termo foi usado para descrever um tipo problemático de modelo de controle de sala de aula frequentemente usado pelos professores.
Esther Vilar, médica argentina, também usou o termo chantagem emocional no início da década de 1970 para descrever uma estratégia parental observada entre algumas mães com filhos. A chantagem emocional normalmente envolve duas pessoas que estabeleceram um relacionamento pessoal ou íntimo próximo, pai e filho, cônjuges, irmãos ou dois amigos íntimos. As crianças também empregam súplicas especiais e chantagem emocional para promover seus próprios interesses e autodesenvolvimento dentro do sistema familiar. Os chantagistas emocionais usam o medo, a obrigação e a culpa em seus relacionamentos, garantindo que os outros sintam medo de contrariá-los, obrigados a dar-lhes o caminho e inundados pela culpa se resistirem. Sabendo que alguém próximo a eles quer amor, aprovação ou confirmação de identidade e autoestima, os chantagistas podem ameaçar retê-los, por exemplo, reter amor, ou tirá-los completamente, fazendo com que a segunda pessoa sinta que deve conquistá-los por acordo. Medo, obrigação ou culpa é comumente referido como FOG. FOG é um acrônimo inventado, uma brincadeira com a palavra FOG, em inglês, que descreve algo que obnubila e confunde uma situação ou os processos de pensamento de alguém. A pessoa que está agindo de maneira controladora muitas vezes quer algo da outra pessoa que é legítimo querer. Eles podem querer se sentir amados, seguros, apreciados, apoiados, necessários, etc. O problema muitas vezes é mais uma questão de como eles estão conseguindo o que querem, ou de serem insensíveis às necessidades dos outros ao fazê-lo, e como os outros reagem a tudo isso. Sob pressão, uma pessoa pode se tornar uma espécie de refém, forçada a agir sob pressão da ameaça de responsabilidade pelo colapso do outro. Pode-se cair em um padrão de deixar o chantagista controlar suas decisões e comportamento, perdido no que Doris Lessing descreveu como uma espécie de neblina psicológica. Exemplos culturais. Angela Carter descreveu a Bela e a Fera como uma chantagem emocional glorificante por parte da fera, como meio de controlar seu alvo, a Bela. A romancista Doris Lessing afirmou que, tornei-me uma especialista em chantagem emocional quando tinha 5 anos. Aspas. Characteranálise. Characteranálise, em português, Análise do Caráter, é um livro de 1933 escrito pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich. Characteranálise. Análise do Caráter, BR. Characteranálise. Capa da edição alemã. Autor, ex. Wilhelm Reich. Idioma. Alemão. Assunto. Psicanálise. Editora. Farrar, Straussen de Giroux. Páginas. 545. Edição brasileira. Tradução. Ricardo Amaral do Rego. Editora. Martins Fontes. Lançamento. 1998. Páginas. 504. ISBN. 978-85-3360-8641. História. Reich terminou o manuscrito do livro em janeiro de 1933. Em seguida, ele o submeteu à editora Psychoanalytic Press em Viena, à época presidida por Sigmund Freud, que inicialmente o aceitou para publicação. No entanto, Freud cancelou o contrato, querendo se distanciar das visões políticas de Reich, que considerava radicais. Posteriormente, Reich pediu dinheiro emprestado e publicou o livro em Viena. Resumo. Reich argumenta que as estruturas de caráter são organizações de resistência através das quais os indivíduos evitam enfrentar suas neuroses, as diferentes estruturas que compõem o caráter, esquizoide, oral, psicopática, masoquista, histérica, compulsiva, narcísica ou rígida, e que, segundo Reich, são sustentadas biologicamente como tipos corporais por contração muscular inconsciente. Chemestésis. Chemestésis é a sensibilidade química da pele e das membranas mucosas. Essas sensações surgem quando compostos químicos ativam os receptores associados com outros sentidos relacionados com a dor, tato e percepção térmica. Essas reações químicas induzidas não se encaixam nas categorias tradicionais como o paladar e olfato. Exemplos das sensações incluem a irritação do tipo apimentado, a frescura do mentol em antissépticos bucais e cremes analgésicos tópicos, as picadas ou formigueiro, a água carbonatada no nariz e na boca, e a lágrima induzida pela cebola. Estas sensações também podem ser referidas como qualidades picantes. A francesinha, um prato típico da cidade do Porto, tem um forte componente picante graças à pimenta malagueta.
Sensações que envolvem quimestese surgem por ativação química direta dos canais de íons nas fibras nervosas sensoriais, por exemplo, do canal receptor potencial transitório incluindo os dos subtipos TRPV, TRPA ou TRPM. Alternativamente, os produtos químicos irritantes podem ativar as células do epitélio para libertar substâncias que podem ativar as fibras do nervo indiretamente. As vias respiratórias, incluindo o nariz e a traqueia, possuem células especializadas, chamadas células solitárias sensoriais que libertam acetilcolina ou outros ativadores para excitar as fibras nervosas vizinhas. Porque as fibras nervosas que dão resposta a essas sensações estão presentes em todos os tipos de pele, elas podem ser geradas em qualquer lugar da superfície do corpo, bem como a partir de superfícies mucosas do nariz, da boca, olhos e membranas que são geralmente mais sensíveis aos estímulos desse tipo por falta da função de barreira da pele. Muito das sensações de sabor dessa índole são mediadas pelos nervos trigeminais, que são relativamente grandes e de suma importância. Sabores que estimulam os nervos trigêmeos são importantes, por exemplo, o dióxido de carbono é o estimulante do trigêmeo nas bebidas carbonatadas. Referências: H. Lawless and H. Heyman, 2010. Sensory Evaluation of Food. Co. Chemical Senses, Volume 2, Principles and Practices 2 ed. New York, Springer Science. p. 41. Finger-T, Bottiger B., Hansen A., et al. 2003. Solitary Chemoreceptor Cells in the Nasal Cavity Serve as Sentinels of Respiration. Proc NATL ACAD SAI USA. 115, 8981-6. PMC 166.424. PMID 12.857.948. DOI, 10, 1073, PNAS. 1.531.172.100. Krasteva G., Kenin BJ, Hartmann P., et al. 2011. Cholinergic Chemosensori Cells in the Trachea Regulate Briefing. Proc NATL ACAD SAI USA. 108, 23, 9.478-83. PMC 3.111.311. PMID 21.606.356. DOI, 10, 1073, PNAS. 1.019.418.108. Bibliografia. Green, B. G. Mason, J. R. Carré, M. R. ed. 1990. Irritation. Co. Chemical Senses, Volume 2. New York, Marcel Decker. P. I.V. Schusterman D. 2002. Individual Factors in Nasal Chemistese. Chemical Senses. 27, 6, 551 a 564. PMID 12.142.331. DOI, 10, 1093, Shens, 27. 6, 551. Green BG, Reis G, 2003. Capsaicin as a probe of the relationship between bitter taste and chemistese. Physiology and Behavior. 79, 4 a 5, 811 a 821. PMID 12.954.427. DOI, 10, 1016 por Siemens 0031 9384 03 002130. Green BG, Alvarez Rives M., George P., 2005. Chemistese and Taste, Evidence of Independent Processing of Sensation Intensity. Physiology and Behavior. 86, 4, 526 a 537. PMID 16.199.067. DOI, 10, 1016, J. FISB. 2005, 08, 038. Shieldwave. Shieldwave, também chamado de Glo-Fi, é um gênero musical cujos artistas são frequentemente caracterizados pelo grande uso de efeitos sonoros, sintetizadores, loops, samples e vocais fortemente filtrados com simples linhas melódicas. Shieldwave. Origens estilísticas. Glo-Fi, Hypnagogic Pop, Dream Beat, Chill Out, música ambiente, Ambient House. Contexto cultural. Estados Unidos em meados dos anos 2000. Instrumentos típicos. Sintetizador, caixa de ritmos, sampler.
O gênero combina as tendências da música dos anos 2000 de se voltar para a música retrô dos anos 80 e, na música indie, o uso de sons ambiente, com pop moderno, como no eletropop, post-punk revival, psych folk, no gaze e witch house. É ocasionalmente descrito como música de verão, definindo o gênero. O termo chillwave provavelmente foi originado no blog hipster Runoff de Carles, pseudônimo usado pelo autor do blog, mais especificamente no seu radioblog, acompanhante de mesmo nome. John Pareles do New York Times descreveu esse tipo de música como: eles são artistas solo ou bandas pequenas, normalmente centrados a um laptop, e compartilham memórias do eletropop dos anos 1980, com ganchos dance music que ficam variando e frequentemente vocais fracos. É a era da restauração musical, de baixo custo e dançável. Seus precursores musicais são diversos e incluem o synthpop dos anos 1980, shoegaze, música ambiente, música concreta e vários tipos de world music. O gênero é também um bom exemplo de mudar a ideia de definir o nascimento de um movimento musical em parte por uma locação geográfica específica, como feito historicamente, para focar em como os grupos se tornaram conectados e definidos por meio da internet. O Wall Street Journal citou Alan Palomo do Neon Indian sobre o gênero, considerando que movimentos musicais eram determinados por uma cidade ou local onde as bandas se concentravam. Agora é somente um blogger ou jornalista encontrar 3 ou 4 bandas aleatórias pelo país, juntar alguns pontos em comum entre elas e chamar isso de gênero. Apesar das similaridades estilísticas listadas acima, Palomo e outros artistas questionavam se o shoewave realmente constitui um gênero distinto. Bandas. Os primeiros artistas a se encaixarem no gênero foram Neon Indian, Toro Y Moi e Wash It Out. Observadores notaram que o Panda Bear, especialmente em seu álbum de 2007 Person Pitch, prenunciou o movimento, apesar da técnica do Panda Bear enfatizar sons em loop e colagens sonoras, se opondo à ênfase do shoewave em sintetizadores clássicos e programação de sintetizadores. Além do trabalho solo do Panda Bear, a banda Animal Collective também é citada como uma precursora do movimento. Bandas e artistas associados ao gênero são XXYYXX, Contruze, Senhouse, Keep Shelling Athens, ODESZA, Mentions on the Moon, MKIO, Cosmo Black, Tycho, Slow Magic, Small Black, ou Lindsay Eder. Choque cultural. Choque cultural é uma experiência que uma pessoa pode ter quando muda para um ambiente cultural diferente do seu. É também a desorientação pessoal que uma pessoa pode sentir ao vivenciar um modo de vida desconhecido devido à imigração ou a uma visita a um novo país, uma mudança entre ambientes sociais ou simplesmente a transição para outro tipo de vida. Uma das causas mais comuns de choque cultural envolve indivíduos em um ambiente estrangeiro. O choque cultural pode ser descrito como consistindo em pelo menos uma das 4 fases distintas: lua de mel, negociação, ajuste e adaptação. O encontro com os conquistadores com aço e cavalos chocou os astecas, que confundiram os europeus com os profetas vindos do leste. Um viajante da Austrália visitando uma pequena fazenda em Freetown, capital de Serra Leoa. Os problemas comuns incluem sobrecarga de informações, barreira linguística, lacuna geracional, lacuna de tecnologia, interdependência de habilidades, dependência de formulação, saudades de casa, cultural, aborrecimento, dependência de trabalho, capacidade de resposta, conjunto de habilidades culturais. Não há uma maneira verdadeira de prevenir totalmente o choque cultural, já que os indivíduos em qualquer sociedade são pessoalmente afetados por contrastes culturais de forma diferente. Teoria das 4 fases. De acordo com o modelo de aculturação, as pessoas terão inicialmente 1 período de lua de mel, e a seguir haverá 2 período de transição, ou seja, choque cultural. Esse período pode ser marcado pela rejeição à nova cultura, bem como pela romantização da cultura local. Mas então, com algum tempo e talvez a ajuda da população local ou de outros agentes culturais, as pessoas começarão a 3 se adaptar. A linha pontilhada descreve que algumas pessoas irão odiar a novas culturas. E 4 refere-se a algumas pessoas retornando aos seus próprios lugares e se readaptando à velha cultura. O antropólogo canadense Kalervo Oberg propôs pela primeira vez seu modelo de ajuste cultural em uma palestra para o Clube Feminino do Rio de Janeiro em 1954. Lua de mel. Durante este período, as diferenças entre a velha e a nova cultura são vistas sob uma luz romântica.
Por exemplo, ao se mudar para um novo país, um indivíduo pode amar a nova comida, o ritmo de vida e os hábitos dos habitantes locais. Durante as primeiras semanas, a maioria das pessoas fica fascinada com a nova cultura. Eles se associam com nacionais que falam sua língua e são educados com os estrangeiros. Como a maioria dos períodos de lua de mel, esse estágio termina eventualmente. Negociação. Depois de algum tempo, geralmente cerca de 3 meses, dependendo do indivíduo, as diferenças entre a velha e a nova cultura tornam-se aparentes e podem criar ansiedade. A excitação pode eventualmente dar lugar a sentimentos desagradáveis de frustração e raiva à medida que a pessoa continua a vivenciar eventos desfavoráveis que podem ser percebidos como estranhos e ofensivos à atitude cultural de alguém. Barreiras de idioma, diferenças gritantes na higiene pública, segurança no trânsito, acessibilidade e qualidade dos alimentos podem aumentar a sensação de desconexão do ambiente. Embora a transferência para um ambiente diferente coloque uma pressão especial nas habilidades de comunicação, há dificuldades práticas a serem superadas, como a interrupção do ritmo circadiano que geralmente leva à insônia e sonolência à luz do dia, adaptação da flora intestinal a diferentes níveis e concentrações de bactérias na comida e na água, dificuldade em buscar tratamento para doenças, pois os medicamentos podem ter nomes diferentes dos do país de origem e os mesmos princípios ativos podem ser difíceis de reconhecer. Mesmo assim, a mudança mais importante no período é a comunicação. As pessoas que se adaptam a uma nova cultura geralmente se sentem solitárias e com saudades de seu país natal porque ainda não estão acostumadas com o novo ambiente e encontram pessoas com as quais não estão familiarizados todos os dias. A barreira do idioma pode se tornar um grande obstáculo na criação de novos relacionamentos. Atenção especial deve ser dada aos sinais de linguagem corporal específicos da cultura de alguém e de outros, gafes linguísticas, o tom da conversa, as nuances e costumes linguísticos e os falsos cognatos. No caso de estudantes que estudam no exterior, alguns desenvolvem sintomas adicionais de solidão que, em última análise, afetam seu estilo de vida em geral. Devido ao estresse de viver em um país diferente sem o apoio dos pais e da família, os estudantes internacionais muitas vezes se sentem ansiosos e mais pressionados enquanto se adaptam a novas culturas, ainda mais quando as distâncias culturais são grandes, já que os padrões de lógica e fala são diferentes e há uma ênfase especial na retórica. Ajuste. Novamente, depois de algum tempo, geralmente de 6 a 12 meses, a pessoa se acostuma com a nova cultura e desenvolve rotinas. Sabe-se o que esperar na maioria das situações e o país anfitrião não se sente mais tão novo. A pessoa volta a se preocupar com a vida básica e as coisas se tornam mais normais. A pessoa começa a desenvolver habilidades de resolução de problemas para lidar com a cultura e começa a aceitar os caminhos da cultura com uma atitude positiva. A cultura começa a fazer sentido e as reações e respostas negativas à cultura são reduzidas. Adaptação. No estágio de domínio, os indivíduos são capazes de participar plena e confortavelmente da cultura anfitriã. Domínio não significa conversão total, as pessoas costumam manter muitos traços de sua cultura anterior, como sotaques e idiomas. Frequentemente, é chamado de estágio bicultural. Desenvolvimento. Gary R. Weaver escreveu que o choque cultural tem 3 explicações causais básicas: perda de sinais familiares, o colapso das comunicações interpessoais e uma crise de identidade. Peter S. Adler enfatiza as causas psicológicas. Tema Milstein escreveu que pode ter efeitos positivos. Choque cultural reverso. O choque cultural reverso, também conhecido como choque de reentrada, ou choque com a própria cultura, pode ocorrer. Retornar à cultura local depois de se acostumar com uma nova pode produzir os mesmos efeitos descritos acima. São resultados das consequências psicossomáticas e psicológicas do processo de readequação à cultura primária. A pessoa afetada geralmente acha isso mais surpreendente e difícil de lidar do que o choque cultural original. Esse fenômeno, as reações que os membros da cultura reentrada exibem em relação ao reentrante e a inevitabilidade dos dois estão resumidos no seguinte ditado, também o título de um livro de Thomas Wolfe, "You Can't Go Home Again". O choque cultural reverso é geralmente composto de 2 partes, idealização e expectativas. Quando um longo período de tempo é passado no exterior, nos concentramos nas coisas boas do nosso passado, eliminamos as coisas ruins e criamos uma versão idealizada do passado.
Em segundo lugar, uma vez removidos de nosso ambiente familiar e colocados em um estrangeiro, incorretamente assumimos que nosso mundo anterior não mudou. Esperamos que as coisas permaneçam exatamente como quando as deixamos. A compreensão de que a vida em casa agora é diferente, de que o mundo continuou sem nós e o processo de se reajustar a essas novas condições, bem como de atualizar nossas novas percepções sobre o mundo com nosso antigo modo de viver, causa desconforto e angústia psicológica. Resultados. Existem 3 resultados básicos da fase de ajuste. Algumas pessoas acham impossível aceitar a cultura estrangeira e se integrar. Eles se isolam do ambiente do país anfitrião, que passam a perceber como hostil, retiram-se para um gueto, muitas vezes mental, e veem o retorno à sua própria cultura como a única saída. Este grupo é às vezes conhecido como rejeitadores, e descreve aproximadamente 60% dos expatriados. Esses rejeitadores também têm os maiores problemas para se reintegrar de volta para seu país de origem após o retorno. Algumas pessoas se integram totalmente e assumem todas as partes da cultura anfitriã, enquanto perdem sua identidade original. Isso é chamado de assimilação cultural. Eles normalmente permanecem no país anfitrião para sempre. Este grupo é às vezes conhecido como adotantes, e descreve aproximadamente 10% dos expatriados. Algumas pessoas conseguem se adaptar aos aspectos da cultura anfitriã que consideram positivos, enquanto mantêm alguns deles e criam sua combinação única. Eles não têm maiores problemas para voltar para casa ou se mudar para outro lugar. Este grupo pode ser considerado cosmopolita. Aproximadamente 30% dos expatriados pertencem a este grupo. O choque cultural tem muitos efeitos, intervalos de tempo e graus de gravidade diferentes. Muitas pessoas são prejudicadas por sua presença e não reconhecem o que as incomoda. Colchete que abre. Há evidências que sugerem que a influência psicológica do choque cultural também pode ter implicações fisiológicas. Por exemplo, o estresse psicossocial experimentado durante essas circunstâncias está correlacionado com um início precoce da puberdade. Choque de transição. O choque cultural é uma subcategoria de uma construção mais universal chamada choque de transição. O choque de transição é um estado de perda e desorientação decorrente de uma mudança no ambiente familiar que requer ajuste. Existem muitos sintomas de choque de transição, incluindo raiva, tédio, comer, beber compulsivamente, ganho de peso, desejo de casa e dos velhos amigos, excessiva preocupação com a limpeza, sono excessivo, sentimentos de desamparo e retraimento, ficar preso em uma coisa, olhar vidrado, saudades de casa, hostilidade para com os cidadãos anfitriões, impulsividade, irritabilidade, alterações de humor, reações fisiológicas de estresse, estereótipos dos cidadãos hospedeiros, pensamentos suicidas ou fatalistas, cancelamento. Ver também: cainofobia, xenofobia. Referências: Macionis, John, and Linda Gerber. Chapter 3 Culture, Sociology. 7th Edition ed. Toronto, On. Pearson Canadá Inc. 2010. 54. Print. Pedersen, Paul. The 5 Stages of Culture Shock, Critical Incidents Around the World. Contributions in Psychology, no. 25. Westport, com, Greenwood Press, 1995. Barna, Lara e M. How Culture Shock a FFSTS Communication. Communication 5. 1, N. D. 1 a 18. Socindex with Full Text. EBSCO. 29 C. 2009. Web. https://www. Princeton. Edu, OIP, Practical Matters, Cultural Adjustment. PDF. http://citeserx. IST. PSU. Edu, Viodoc, Download. DOI igual a 10. 1. 1. 461. 5459 e rep igual a rep 1 e type igual a PDF. Oberg, Calervo, Cultural Shock, Adjustment to New Cultural Environments, Practical Anthropology 7, 1960, pp. 177 a 182. Oberg, Calervo, Culture Shock and the Problem of Adjustment to the New Cultural Environments. Worldwide Classroom Consortium for International Education e Multicultural Studies.
29C 2009. Mavrides, Gregory PhD, Culture Shock and Clinical Depression. Foreign Teacher's Guide to Living and Working in China. Middle Kingdom Life, 2009. Web, 29C, 2009. Sara, 25 de maio de 2016. Adjust to New Cultures Like a Pro. T. Vanderlanders. Em inglês. Consultado em 15 de novembro de 2021. Arquivado do original em 4 de outubro de 2017. G. R. Weaver, Understanding and Coping with Cross-Cultural Adjustment Stress. Em G. R. Weaver, editor, Culture, Communication, and Conflict, Headings in Intercultural Relations, Jim Press, Needham Heights, M.A., 1994, pp. 169 a 189. Adler, P. S. 1975. The Transitional Experience, An Alternative View of Culture Shock. Journal of Humanistic Psychology 15/4, pp. 13 a 23. Milstein, T. 2005 Transformation Abroad, Sojourning and the Perceived Enhancement of Self-Efficacy. International Journal of Intercultural Relations, 29, 2, 217 a 238. Martin Voessler, A New Model of Intercultural Communication, Critically Reviewing, Combining and Further Developing the Basic Models of Permuter, Yoshikawa, Hall, Geert Hofstede, Thomas, Hal Pike, and the Social Constructivism, Bochum, Berlim 2009, Book Series Comparative Cultural Sciences Volume 1. Clark, Laura, 6 de novembro de 2016. How Pets Cope with Losing Their Identity. BBC em inglês. Consultado em 15 de novembro de 2021. Garone, Elizabeth, 3 de novembro de 2014. Spet Culture Shock Boomerangs in the Office. BBC em inglês. Consultado em 15 de novembro de 2021. Ruff, Jennifer L. 1º de setembro de 2001. Parental Attachment, Reverse Culture Shock, Perceived Social Support, and College Adjustment of Missionary Children. Journal of Psychology and Theology, em inglês, 3, 246 a 264. ISSN 0091-6471. DOI, 10. 1177, 0091-64710102900307. Consultado em 15 de novembro de 2021. Martin, Henk, The Align with Reverse Culture Shock. Breaking Trail Online. http://Betrayal. R. Shock. Winkelmann, Michael, 1994. Cultural Shock and Adaptation. Journal of Counseling and Development, em inglês, 2, 121 a 126. ISSN 1556 a 6676. DOI, 10. 1002, J. 1556 a 6676. 1994. TB 01723. X. Consultado em 15 de novembro de 2021. Culture Shock, em inglês. Consultado em 15 de novembro de 2021. Arquivado do original em 8 de agosto de 2019. Winant, Howard, 2001. The World is a Ghetto, Race and Democracy Since World War I e Stone Age. Nova York, Basic Books. ISBN 0-465-04341-0. OCLC 47.235.406. Christoph, Victoria, and Charles L. Thompson, You Cannot Go Home Again, A Phenomenological Investigation of Returning to the Sojourn Country After Studying Abroad. Journal of Counseling and Development 85. 2007, 53 a 63. Socindex with Full Text. EBSCO. Web. 15 OCT. 2009. Ogton, Lauren C. Troise, Rebecca, Sommer, Marne, Katic, Hormus de A. Buff, Mark, Chaldhury, Osu A. Hampshire, Kate R. Agosto de 2020. I'm Not a Fresh, Culture Shock, Puberty and Growing Up as British Bangladeshi Girls. Social Science e Medicine, em inglês. 258. 113.058 páginas. ISSN 1873 a 5347.
PMC 7.369.632. PMID 32.504.913. DOI 10.016 J. SOCIMED 2020 113.058. Consultado em 15 de novembro de 2021. Cibersofia. Cibersofia é a corrente filosófica que aprecia o ambiente virtual e os seus processos subjetivos. O ciberespaço como campo de estudos e de pesquisas filosóficas, o entendimento e a busca pela compleição do indivíduo conectado e do pensamento pós-moderno. Ciclotimia. Ciclotimia, ou transtorno ciclotímico, é um tipo de transtorno bipolar de acordo com o DSM-5. Traz mudanças de humor em poucos dias, faz parte do espectro bipolar e consiste em recorrentes variações de humor, variando entre hipomania e distimia ou depressão. Um único episódio de hipomania é suficiente para diagnosticar a ciclotimia, entretanto, a maior parte dos afetados também sofrem com períodos de distimia. O diagnóstico da ciclotimia não é feito quando há um histórico de episódios de mania ou depressão profunda. A percentagem da população que sofre com a moléstia gira em torno de 0,4% a 1%. A frequência é igual para homens e mulheres, mas normalmente as mulheres procuram tratamento mais rapidamente. Ciclotimia. Ciclotimia. Especialidade: psiquiatria, psicologia clínica. Classificação e recursos externos. CID-10. F34. 0. CID-9. 301. 13. CID-11. 1.427.638.883. Medline Plus. 001550. MESH. D003527. Características. A ciclotimia é considerada uma versão mais branda do distúrbio bipolar, uma vez que os episódios de hipomania e depressão tendem a ser de menor duração, cerca de 4 dias ou menos, e de menor gravidade. A fase hipomaníaca é caracterizada por bom humor, pensamentos rápidos, maior socialização e produtividade, enquanto distimia é o oposto. Causas. Biológica. Familiar, o indivíduo é 2/3 mais propenso a ter a doença se algum familiar imediato a possui ou se um gêmeo idêntico sofre da moléstia. Gêmeos idênticos apresentam ambos depressão em uma taxa de 59%. Sexo, hereditariamente para mulheres em 36% a 44%, para homens, 18% a 24%. Genética, os mesmos genes podem contribuir para depressão e ansiedade. Serotonina. Serotonina regula outros neurotransmissores como norepinefrina e dopamina. Quando a serotonina está baixa, ocorrem flutuações nas taxas dos demais neurotransmissores, causando irritabilidade, impulsividade e irregularidades de humor, como distimia e depressão. Cortisol. Indivíduos depressivos podem ter altos níveis de cortisol. Ele é um hormônio que causa estresse e transtornos de humor ocorrem durante fatos estressantes da vida da pessoa. Elevados níveis de hormônios de estresse podem afetar o hipocampo, um importante centro cerebral para a memória e processos cognitivos. A produção elevada de cortisol impacta a habilidade do cérebro em regenerar os neurônios do hipocampo. Psicológica. Eventos estressantes, assim percebidos pelo indivíduo, demissão, romper um relacionamento afetivo, mudança de identidade, desastres naturais, sentimentos extremos, padrões de pensamento negativo, sentimentos de desamparo e desesperança aprendidos. Social. O ambiente influencia a doença entre 60% e 80% das vezes. Má convivência familiar. Diagnóstico. DSM-IVTR. Durante os primeiros 2 anos da doença, o paciente é incapaz de discernir ou qualificar seus sintomas entre o transtorno bipolar de humor tipo 1 ou depressão profunda. Os sintomas são persistentes por pelo menos 2 anos, períodos em que sintomas de hipomania são leves e depressão ou distimia não são tão profundos para ser qualificados como depressão profunda. O maior tempo em que o paciente está livre dos sintomas dura aproximadamente 2 meses. A doença não pode ser qualificada como transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno delusional ou transtorno psicótico.
Os sintomas não são diretamente causados pelo uso de medicamentos. Os sintomas causam ao paciente significantes problemas no trabalho, vida social ou privada. Uma pessoa com essa doença pode experimentar lapsos de euforia, aumento de energia, precisando dormir menos nessa fase. Isso normalmente é seguido por uma fase de depressão, em que pensamentos de negatividade e tristeza advêm sem nenhuma razão. A dificuldade em lidar com os lapsos e alternações de humor dificultam a vida do paciente. CID-10. Um persistentemente instável humor, envolvendo vários períodos de depressão e euforia. Essa instabilidade frequentemente se desenvolve na adolescência e segue um curso crônico, embora o humor volte ao normal por curtos períodos de tempo, poucos meses. As alterações de humor são normalmente percebidas pelo afetado como sendo desvinculadas a eventos de seu cotidiano. O diagnóstico é difícil de se estabelecer sem um prolongado período de observação ou sem um conhecimento profundo do passado do afetado, o que normalmente não ocorre. Por causa das alterações de humor serem relativamente brandas em relação aos transtornos mórbidos, que envolvem tentativas factuais de suicídio, por exemplo, ciclotimia dificilmente recebe atenção médica antes do problema se agravar. Em alguns casos isto pode se dever ao fato de que as mudanças cíclicas de humor não são tão proeminentes quanto mudanças cíclicas de atividade, autoconfiança, sociabilidade ou transtornos alimentares. O transtorno pode ser identificado em adolescentes e jovens adultos, mas também é encontrado em pessoas mais velhas. A característica essencial da doença é a persistente instabilidade do humor, envolvendo períodos de depressão e euforia, sendo que nenhum é suficientemente forte para ser caracterizado como depressão mórbida ou episódio maníaco. Também não preenche as definições de transtorno bipolar ou depressão profunda. Diagnóstico: a doença é comum em quem possui parentes com transtorno bipolar tipo 1 e alguns indivíduos com ciclotimia acabam desenvolvendo o transtorno. Ela pode persistir durante a vida adulta, cessar temporariamente ou permanentemente, ou evoluir para casos mais severos, encontrando os critérios para a desordem bipolar ou, mais raramente, recorrentes episódios de depressão mórbida. Sinais e sintomas. Fase distímica. Pode incluir os seguintes sintomas: dificuldade em tomar decisões, problemas de concentração e memória, sentimento de culpa, autocrítica excessiva, baixa autoestima, pensamentos autodestrutivos, suicidas, sentimento contínuo de tristeza, apatia, perda de esperança, irritabilidade, falta de motivação, afastamento do convívio social, mudanças de apetite, falta de desejo sexual, autonegligência, fadiga ou insônia. Fase eufórica. Pode incluir os seguintes sintomas: comportamento não usual de bom humor e motivação, otimismo extremo, megalomania, impulsividade, impaciência, fala rápida e mudanças constantes de tema, pensamentos rápidos, agressividade ou comportamento hostil, falta de consideração com os demais, agitação, comportamento arriscado, aumento de atividade física, aumento do desejo sexual, lapsos de prodigalidade, gastos excessivos, diminuição da necessidade de dormir, falta de concentração. Tratamento. Exercícios. É repetidamente demonstrado que a atividade física pode ajudar a controlar e regular a instabilidade emocional. Colchete que abre. Medicação. Existem diversas possibilidades com eficiência variável dependendo dos sintomas do paciente. Sal de lítio, estabilizante de humor. Anticonvulsivos, como lamotrigina. Antipsicóticos atípicos, como quetiapina, olanzapina e risperidona. Ansiolíticos, soníferos, como Ocadil. Antidepressivos. Ver também. Distimia. Hipomania. Transtorno bipolar. Cinese, biologia. A cinese, do grego kinesis, movimento, é um movimento ou atividade de uma célula ou organismo em resposta a um estímulo qualquer, como luz, som, calor, frio, etc. Pode ser comparado à ataxia e ao tropismo. Tatuzinho, a atividade diminui à medida que a umidade aumenta. Ao contrário da ataxia, na cinese a resposta ao estímulo fornecido é não direcional.
Ou seja, o animal não se move em direção ou se afasta do estímulo, mas se move em um ritmo lento ou rápido, dependendo de sua zona de conforto. Nesse caso, um movimento rápido, não aleatório, significa que o animal está procurando sua zona de conforto, enquanto que um lento indica que a encontrou. Existem dois tipos principais de cineses. Ortocinese. Nela, a velocidade de movimento do indivíduo depende da intensidade do estímulo. Por exemplo, a locomoção de um tatuzinho de jardim em relação à umidade. Com o aumento da umidade, há um aumento no tempo percentual em que os tatuzinhos permanecem estacionários. Clinocinese. Nesta, a frequência ou taxa de rotação é proporcional à intensidade do estímulo. Por exemplo, o comportamento de um verme plano, que se vira mais frequentemente em resposta ao aumento da luz para que ele se proteja da luz. Redatores do Michaelis, 2012. Verbete, cinese. Dicionário Michaelis. Consultado em 1º de janeiro de 2020. Kendey, S. Charles. 1961. Animal Ecology. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 468 p. Sinofobia. A sinofobia, do grego antigo, kion, cão, e phobos, medo, é o medo irracional de cães. É um medo muito comum em sua versão mais branda, quando não chega a ser considerado uma fobia propriamente dita. Pessoas com sinofobia geralmente possuem experiências traumáticas com cães no passado, como serem mordidas ou atacadas quando crianças, ponto a partir do qual a fobia começou a se manifestar. Um cão. Tratamento. Existe tratamento para sinofobia que pode talvez ter ótimos resultados. O paciente é estimulado a ficar ao lado dos cães, adestrados, para que, brincando com eles, perca seu medo. Se o paciente vir que o cão não faz mal a ele e é capaz de brincar, o mesmo vai gradativamente perdendo o seu medo. Cirurgia espiritual. Fraude médica pseudocientífica. Cirurgia espiritual ou cirurgia psíquica, o praticante realiza a cirurgia sem tocar no paciente ou com suas próprias mãos, às vezes por cristais ou instrumentos rústicos. Pode ser de forma presencial ou à distância. Uma suposta cirurgia espiritual. James Randi usando prestidigitação para duplicar uma cirurgia psíquica, no programa Open Media, uma série da ITV, 1991. São procedimentos que visam curar o espírito e, indiretamente, o corpo. Os espíritas acreditam que o corpo físico está associado ao perispírito, espécie de aura formada por elementos químicos desconhecidos que só existem no plano espiritual. As doenças seriam reflexos de alterações perispirituais, causadas por desequilíbrios morais. Ou seja, para curá-las, cura-se o perispírito. Um médium encarna o espírito de um médico desencarnado e assume o tratamento. Como a doutrina espírita não tem práticas homologadas e reguladas, as técnicas cirúrgicas variam de acordo com o médium. Há relatos de cortes cirúrgicos internos em pessoas que nunca foram submetidas a cirurgias presenciais e até cura após procedimento. Porém, por mais que exista a crença, não se deve dispensar a busca e tratamento pela medicina convencional. Essas cirurgias ainda são pouco estudadas pela medicina tradicional ou mesmo por especialistas que possam comprovar sua eficácia. A maioria dos céticos acredita que se trata apenas de um efeito placebo. O paciente acredita tão fervorosamente que está sendo curado que efeitos psicossomáticos são notados em seus cérebros, aumentando a sensação de bem-estar e a crença de que estão curados. A Federal Trade Commission, dos Estados Unidos denunciou o procedimento como uma completa farsa, e a Sociedade Americana do Câncer afirma que a cirurgia psíquica pode causar mortes desnecessárias por manter o doente distante de cuidados médicos que podem salvar vidas. Profissionais de saúde céticos classificam a cirurgia espiritual como um tipo de ilusionismo que não produz resultados positivos além do efeito placebo. A prática surgiu em meados do século XX em comunidades espiritualistas das Filipinas e do Brasil e tem tomado caminhos diferentes nos dois países. A Federal Trade Commission, dos Estados Unidos denunciou o procedimento como uma completa farsa, e a Sociedade Americana do Câncer afirma que a cirurgia psíquica pode causar mortes desnecessárias por manter o doente distante de cuidados médicos que podem salvar vidas. Profissionais de saúde céticos classificam a cirurgia espiritual como um tipo de ilusionismo que não produz resultados positivos além do efeito placebo. A prática surgiu em meados do século XX em comunidades espiritualistas das Filipinas e do Brasil e tem tomado caminhos diferentes nos dois países.
Procedimento. Embora a cirurgia espiritual varie entre regiões e praticantes, geralmente segue alguns padrões comuns. A maioria dos casos não envolvem cirurgia, apesar de alguns praticantes fazerem incisões reais. Outros procedimentos que trazem paz ao espírito também serão adotados como forma de manutenção, como por exemplo os passes espirituais. As casas espíritas que costumam realizar o procedimento, não fazem nenhum tipo de cobrança financeira, por isso mais adeptos a cada dia. Muitos locais também atendem por meio da cirurgia espiritual à distância, já que o corpo não precisa estar presente para receber a ação no seu perispírito. Em regiões do mundo onde a crença em espíritos malignos é predominante, os praticantes às vezes exibem objetos como pedaços de vidro explicando que estes corpos estranhos foram colocados no corpo do paciente por tais espíritos. História. Os registros de cirurgias espirituais começaram a aparecer nas comunidades espiritualistas das Filipinas e do Brasil em meados de 1900. Filipinas. Nas Filipinas, o procedimento foi observado pela primeira vez na década de 1940, quando era realizada rotineiramente por Eleutério Terti em Terti e seu pupilo Tony Agfaoa treinaram outros neste procedimento, muitos dos quais eram associados à União Espiritista Cristiana de Filipinas. Em 1959, o procedimento chamou a atenção do público nos Estados Unidos com a divulgação do livro Into the Strange Unknown, de Ron Ormond e Ormond McGill. Os autores chamaram a prática de cirurgia da quarta dimensão, e escreveram: ainda não sabemos o que pensar, mas nós temos filmagens para mostrar que isto não era o trabalho de qualquer mágico normal, e poderia muito bem ser apenas o que os filipinos disseram que era, um milagre de Deus realizado por um cirurgião da quarta dimensão. Aspas. Em 1973, um grupo de médicos, cientistas e parapsicólogos visitou as Ilhas Filipinas para estudarem um fenômeno que estava causando o maior furor entre os profissionais de saúde. Cirurgiões psíquicos filipinos, também conhecidos como curandeiros espirituais magnéticos. Aspas. Alex Orbito, que se tornou conhecido nos Estados Unidos por sua associação com a atriz Shirley MacLaine, foi um praticante do procedimento. Em junho de 2005, Orbito foi preso pelas autoridades do Canadá e indiciado por fraude. Em janeiro de 2006 as acusações foram retiradas e isto mostrou que seria improvável que Orbito poderia ser condenado. As cirurgias psíquicas foram manchete nos tabloides do ZEUA em março de 1984, quando o artista Andy Kaufman, diagnosticado com um tipo raro de câncer de pulmão, viajou para as Filipinas para um curso de 6 semanas em cirurgia psíquica. O praticante Jun Labo alegou ter removido grandes tumores cancerosos e Kaufman declarou que ele acreditava que o câncer tinha sido removido. Kaufman morreu de insuficiência renal como consequência de uma metástase do câncer de pulmão, em 16 de maio de 1984. Brasil. As origens da prática no Brasil são obscuras, mas desde o final da década de 1950, curandeiros espirituais realizavam cirurgias espirituais no país. Muitos deles eram associados com o espiritismo, um grande movimento espiritualista tipicamente brasileiro, e alegavam realizar suas operações apenas como canais para os supostos espíritos de médicos mortos. Um conhecido curandeiro brasileiro que realizava cirurgias psíquicas foi Zé Arigó, que alegava canalizar um falecido médico de nome Dr. Fritz. Ao contrário da maioria dos outros curandeiros psíquicos, que operavam com as mãos, Arigó usava lâminas não cirúrgicas. Outros curandeiros psíquicos que alegavam incorporar o mesmo Dr. Fritz foram Edson Queiroz e Rubens Farias Jr. Popular atualmente, principalmente no exterior, João Teixeira de Faria, também conhecido como João de Deus, um charlatão que operava em Abadiância, no estado de Goiás, antes de ser condenado por inúmeros abusos sexuais. De acordo com as descrições de Yoshiaki Omura, a cirurgia psíquica brasileira parece ser diferente da praticada nas Filipinas. Omura chama a atenção para o fato de que os praticantes no Brasil utilizam técnicas que se assemelham ao Qigong, a massagem Shiatsu e as manipulações da quiropraxia. Em alguns pacientes também foi injetado um líquido marrom e supostas pequenas cirurgias foram realizadas em cerca de 20% dos casos observados. Enquanto Arigó fazia seus procedimentos usando facas de cozinha em lugares improvisados, Omura relata que a sutura dos vasos sanguíneos e o fechamento das feridas cirúrgicas são agora realizadas por cirurgiões ou enfermeiros diplomados.
América do Norte. Na década de 1970, uma forma específica de cirurgia conhecida como odontologia psíquica surgiu na América. Willard Fuller foi o mais conhecido defensor. Foi alegado que Fuller poderia fazer obturações dentárias aparecerem espontaneamente, mudar prata em ouro nas obturações, endireitar dentes tortos ou produzir novos dentes. No entanto, mágicos e céticos têm descoberto que essas afirmações não são suportadas por evidências sólidas. Um dentista examinou alguns pacientes de Fuller. Um caso milagroso de obturações de ouro acabou por ser resultado de manchas por tabaco. Em outro caso, um paciente do sexo feminino que havia relatado uma milagrosa nova obturação de prata admitiu que ela tinha esquecido que a obturação já estava lá. Críticas médica e jurídica. Em 1975, a Federal Trade Commission, em FTC, declarou que a cirurgia psíquica não é nada mais que uma completa farsa. O juiz Daniel H. Hanscom, concedendo uma liminar da FTC contra agências de viagens promovendo romarias para cirurgias psíquicas, declarou: a cirurgia espiritual é pura e absoluta falsidade. Cirurgias, por cirurgiões psíquicos, com suas próprias mãos são simplesmente falsas. Aspas. A FTC declarou. Verificou-se que a cirurgia psíquica é puro fingimento. O corpo não é aberto, nenhuma cirurgia é realizada com as mãos nuas ou com qualquer outra coisa, e nada é removido do corpo. Toda a operação é uma flagrante fraude perpetrada por artimanha de mão e truques similares. Em 1990, a Sociedade Americana do Câncer afirmou que não foi encontrada nenhuma evidência de que a cirurgia psíquica resulta em benefício objetivo no tratamento de qualquer condição médica, e recomendando enfaticamente que as pessoas doentes não procurem o tratamento por cirurgia psíquica. A British Columbia Cancer Agency, também, exorta enfaticamente que as pessoas que estão doentes não devem procurar tratamento com cirurgião espiritual. Aspas. Embora não seja diretamente perigosa para o paciente, a crença nos supostos benefícios da cirurgia espiritual pode levar a um risco considerável para os indivíduos com doenças diagnosticadas. Eles podem atrasar ou renunciar ao tratamento médico convencional, que pode ter consequências fatais. Acusações de fraude. O médico William Olin investigou a cirurgia psíquica e seu livro Healing, A Doctor in Search of a Miracle, 1974, revelou muitos casos de fraude. Tony Agfaoa, um famoso cirurgião psíquico por várias vezes foi detectado usando malandragens. O mágico cético James Randi afirma que a cirurgia espiritual é um tipo de prestidigitação com abuso de confiança. Ele disse que em observações pessoais do procedimento, e em filmes que o mostram ele pode destacar os movimentos com as mãos que são evidentes para mágicos experientes, mas que podem enganar um observador casual. Randi replicou as aparências de uma cirurgia espiritual através do uso de truques de mão. Outro mágico profissional, Milbourne Christopher, investigou cirurgiões psíquicos em ação e também constatou o uso da prestidigitação. Na série Mindfreak, no episódio Otário, o ilusionista Chris Angel faz uma cirurgia espiritual, mostrando em primeira mão como isto pode ser feito usando sangue falso, sacos de plástico e fígado frango. Colchete que abre. Randi diz que o curandeiro pode juntar ou beliscar levemente a pele sobre a área a ser tratada. Quando sua mão espalmada é colocada sob a pele, parece que o praticante está realmente penetrando no corpo do paciente. O curador poder ter preparado antecipadamente pequenas pelotas ou sacos com tecidos de animais que seriam ocultados pela mão ou escondidos debaixo da mesa, em lugar fácil alcance. Esta matéria orgânica simularia o tecido doente, que teria sido removido. Se o curandeiro quer simular sangramento, ele pode espremer uma bexiga com sangue de animal ou uma esponja embebida. Se feito corretamente, este procedimento pode enganar tanto os pacientes quanto os observadores. No entanto, alguns procedimentos de cirurgia psíquica não devem depender exclusivamente da prestidigitação descritas, pois o curandeiro João de Deus também faz incisões na pele de suas vítimas com instrumentos cirúrgicos sem esterilização, como bísturis, para aumentar a ilusão. John Taylor escreveu que a cirurgia psíquica não é real porque a explicação de fraude é altamente provável em todas as operações. Os praticantes usam técnicas de prestidigitação para produzir sangue e assemelhados, tecido de animais ou substitutos, ou vários objetos externos a partir das dobras de pele do paciente, como parte de um abuso de confiança para benefício financeiro.
O escritor de ciência Terence Innes afirmou: a operação começa como a mão aparece para inserir o paciente de barriga. Isso é feito criando uma impressão na barriga, empurrando para baixo e flexionando os dedos lentamente em um punho. Dedos, assim, parecem estar se movendo no ventre, mas na verdade estão simplesmente escondidos atrás da mão. O sangue que mais disfarça o verdadeiro movimento dos dedos e adiciona o drama, e o processo pode vir de duas fontes. É um falso polegar, usado sobre a real polegar e preenchido com um líquido vermelho. Tal falso polegar é comum um mágico implementar. O sangue também pode ser passado para o cirurgião em balões vermelhos escondidos em algodão psíquica. Cirurgião está usando o algodão e a sua oculta o conteúdo a ser transmitido a ele por um assistente. Os bits de tumor também pode ser passado para o cirurgião psíquico desta forma, ou escondido no falso polegar. Tumor, material passa a ser de frango, intestinos ou similar, restos de animais. O sangue é sangue de animais ou de corante vermelho. 2. Cirurgiões psíquicos testemunharam em um julgamento da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos que a matéria orgânica supostamente removida dos pacientes geralmente consiste de tecido animal e coágulos de sangue. Leituras complementares. Gordon, Henry. 1988. Extrasensory Deception. ESP, Psychics, Shirley MacLaine, Ghosts, UFOs. Macmillan of Canada. ISBN 0-7715-9539-5. Almeida, A. M. D. Almeida, T. M. D. Gowner, A. M. 2000. Cirurgia Espiritual, uma investigação. Revista da Associação Médica Brasileira. 46, 3, 194-200. ISSN 0104-4230. DOI, 10. 1590 por Siemens 0104-423020000000300002. Nolen, William. 1974. Healing, A Doctor in Search of a Miracle. New York, Random House. ISBN 0-394-49095-9. Rand, James. 1982. Flynn Flame. Psychics, ESP, Unicorns, and Other Delusions. Prometheus Books. ISBN 0879751983. Taylor, John. 1980. Science and the Supernatural, An Investigation of Paranormal Phenomena Including Psychic Healing, Clairvoyance, Telepathy, and Precognition by a Distinguished Physicist and Mathematician. Temple Smith. ISBN 0851171915. Ciência cognitiva. Estudo interdisciplinar da mente e de seus processos. A ciência cognitiva ou a ciência da cognição ou as ciências cognitivas designam normalmente o estudo científico da mente ou da inteligência. Cérebro humano, fissura interhemisférica e os hemisférios cerebrais. Até há pouco tempo, poucos cientistas acreditavam que se pudesse empreender seriamente o estudo da mente humana, e o assunto constituía, em grande medida, uma área reservada aos filósofos. Nos últimos anos, porém, várias linhas de investigação, que partiram da filosofia, especialmente da filosofia da mente, da filosofia da matemática e da filosofia da ciência, da psicologia, especialmente através da psicologia cognitiva, da neurociência, da linguística, da ciência da computação e da inteligência artificial, em particular do ramo de redes neurais, convergiram, dando origem a este novo campo altamente interdisciplinar. História. A ciência cognitiva é normalmente vista como sendo compatível e interdependente das ciências físicas e fazer uso frequente do método científico, assim como da simulação, modelação, comparando as saídas de modelos com aspectos do comportamento humano. Existe, no entanto, muita controvérsia acerca da exata relação entre a ciência cognitiva e outros campos, e a sua natureza interdisciplinar é ainda frágil e circunscripta. Cognitivismo teve início com o August Jung. A ciência cognitiva já alcançou alguns feitos. Gerou modelos do desvio cognitivo e da percepção de risco, tem sido muito influente nos desenvolvimentos da finança comportamental no âmbito da economia. Desenvolveu uma nova teoria da filosofia da matemática e várias teorias sobre inteligência artificial, persuasão e coerção. Tomou presença na filosofia da linguagem e na epistemologia.
O objetivo da ciência cognitiva é compreender a estrutura e o funcionamento da mente humana. Para tanto, ela lança mão de uma variedade de abordagens que vai desde o debate filosófico até a criação de modelos computacionais para a visão, passando pelo estudo da aquisição da linguagem. Um tema recorrente nesse campo é a modularidade da mente, a ideia de que a mente não é um todo sem emendas, mas é, ao contrário, uma coleção de componentes mais ou menos especializados, entre os quais há fortes conexões. Princípios. Abordagens. Existem diversas abordagens no estudo da ciência cognitiva. Podemos classificá-las em 3 categorias: simbólica, conexionista e sistemas dinâmicos. Simbólico considera que a cognição pode ser explicada através de operações sobre símbolos. Estas operações são teorias computacionais e modelos de mente, excluindo-se os modelos cerebrais. Processos mentais são análogos a procedimentos realizados por computadores. Conexionista, a cognição só pode ser modelada e explicada por um modelo que leve em conta a estrutura física, biológica do cérebro. A classe principal destes modelos são as redes neurais artificiais. Sistemas híbridos, considera a cognição como um sistema híbrido do conexionista e o simbólico. Veja Sun and Bookman 1994. Sistemas dinâmicos, considera que a cognição só pode ser explicada através de um sistema dinâmico contínuo, onde todos os elementos que o compõem estão interrelacionados. Escopo. A ciência cognitiva é um largo campo de investigação. Cobre todos os tópicos em cognição. Entretanto, deveria ser reconhecido que a ciência cognitiva não é igualmente concentrada com cada tópico que estão contidos na natureza e operação da mente ou inteligência. Fatores sociais e culturais, emoção, consciência, cognição animal, abordagens comparativas e evolucionárias, em geral as que possuem algum conflitos filosóficos ou incoerência científica, são frequentemente desmerecidas ou deixadas de lado. Outro importante assunto relacionado à mente que a ciência cognitiva limita-se a abordar é a existência de qualia. Esta discussão é ainda um problema filosófico aberto. Alguns cientistas cognitivos mantêm pesquisa neste tema, considerando a qualia um tópico de vital importância. Em qualquer episódio, a questão essencial da ciência cognitiva acaba sendo: o que é inteligência? E como é possível modelá-la computacionalmente? Aspas. Entre alguns tópicos que a ciência cognitiva está concentrada, temos inteligência artificial, atenção, aprendizagem e desenvolvimento, memória, percepção e ação, mente inconsciente, linguagem e processamento de linguagem. Ver também cognitivismo, psicologia, publicações sobre ciências cognitivas. Ciências e cognição. Ciências do comportamento. O termo ciências comportamentais engloba as várias disciplinas que exploram os processos cognitivos dentro dos organismos e as interações comportamentais entre organismos no mundo natural. Envolve a análise sistemática e a investigação do comportamento humano e animal através do estudo do passado, da observação controlada e naturalista do presente e da experimentação científica disciplinada. Ele tenta realizar conclusões legítimas e objetivas por meio de formulações e observações rigorosas. Exemplos de ciências comportamentais incluem psicologia, psicobiologia, antropologia e ciência cognitiva. Geralmente, a ciência do comportamento lida principalmente com a ação humana e frequentemente procura generalizar sobre o comportamento humano no que se refere à sociedade. O termo ciências comportamentais é frequentemente confundido com o termo ciências sociais. Embora essas duas áreas sejam interrelacionadas e estudem processos sistemáticos de comportamento, elas diferem em seu nível de análise científica de várias dimensões do comportamento. As ciências comportamentais abstraem dados empíricos para investigar os processos de decisão e estratégias de comunicação dentro e entre os organismos em um sistema social. Isso envolve campos como psicologia, neurociência social, etologia e ciência cognitiva. Em contraste, as ciências sociais fornecem um quadro perceptivo para estudar os processos de um sistema social através de impactos da organização social no ajustamento estrutural do indivíduo e dos grupos. Eles tipicamente incluem campos como sociologia, economia, saúde pública, antropologia, demografia e ciência política. Clenk, I. D.
Hollinger, R. and Klein, A. D. 1980 Introduction to the Book in Introductory Readings in the Philosophy of Science, Buffalo, New York, Prometheus Books p1112. Definition of Behavioral Science, www. Merriam-Webster, com. Consultado em 19 de março de 2018. Definition of Behavioral Science, www. Merriam-Webster, com. Consultado em 23 de dezembro de 2017. Ciúme. De acordo com os psicólogos Ayala Pines e Elliot Aronson, ciúme é a reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Aspas. Provoca o temor da perda e envolve sempre 3 ou mais pessoas: a pessoa que sente ciúmes, sujeito ativo do ciúme, a pessoa de quem se sente ciúmes, sujeito analítico do ciúme, e a terceira ou terceiras pessoas que são o motivo dos ciúmes, o que faz criar tumulto. Segundo a psicóloga clínica Maria Grazia Marini, esse sentimento costuma ser manifestado como o movimento de um arco, na medida em que há uma tensão e posterior relaxamento com a solução da causa do ciúme, porém o sentimento retornará e a tensão ocorrerá novamente. Apresenta caráter social, sendo também marcado pelo medo, real ou irreal, vergonha de se perder o amor da pessoa amada. O ciúme pode estar relacionado com a falta de confiança no outro ou em si próprio e, quando é exagerado, pode tornar-se patológico e transformar-se em uma obsessão. A explicação psicológica do ciúme pode ser uma persistência de mecanismos psicológicos infantis, como o apego aos pais que aparece por volta do primeiro ano de vida ou como consequência do complexo de Édipo não resolvido. Entre os 4 e 6 anos de idade, a criança se identifica com o progenitor do mesmo sexo e simultaneamente tem ciúmes dele pela atração que ele exerce sobre o outro membro do casal. Já na idade adulta, essas frustrações podem reaparecer sob a forma de uma possessividade em relação ao parceiro, ou mesmo uma paranoia. Nesse tipo de paranoia, a pessoa está convencida, sem motivo justo ou evidente, da infidelidade do parceiro e passa a procurar evidências da traição. Nas formas mais exacerbadas, o ciumento passa a exigir do outro coisas que limitam a liberdade deste. Algumas teorias consideram que os casos mais graves podem ser curados através da psicoterapia, que passa por um reforço da autoestima e da valorização da autoimagem. Porém, várias teorias criticam a visão psicanalítica tradicional, exemplo, esquizoanálise. Outros casos mais leves podem ser tratados através da ajuda do parceiro, estabelecendo-se um diálogo franco e aberto de encontro, com a reflexão sobre o que sentem um pelo outro e sobre tudo o que possa levar a uma melhoria da relação, para que esse aspecto não se torne limitador e perturbador. Conjunto de emoções. Ciúme e flerte, Haynes King. Ciúme é uma reação complexa porque envolve um largo conjunto de emoções, pensamentos, reações físicas e comportamentos. Emoções: dor, raiva, tristeza, inveja, medo, depressão e humilhação. Pensamentos: ressentimento, culpa, comparação com o rival, preocupação com a imagem, autocomiseração. Reações físicas: taquicardia, falta de ar, excesso de salivação ou boca seca, sudorese, aperto no peito, dores físicas. Comportamentos: questionamento constante, busca frenética de confirmações e ações agressivas, mesmo violentas. Como acabar com os ciúmes? O ciúme, em princípio, é um sentimento tão natural ao ser humano como o tédio e a raiva. Nós sempre vivenciamos este sentimento em algum momento da vida, diferem apenas suas razões e as emoções que sentimos. Como todo sentimento, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Ciúme e inveja. O ciúme está intimamente relacionado à inveja. A diferença é que a inveja não envolve o sentimento de perda presente no ciúme. Mas ambas são um misto de desconforto e raiva e atormentam aquele que cobiça algo que outra pessoa tem. Quanto mais baixa for a autoestima, mais propensa está a pessoa de sofrer com um dos dois sentimentos. Outra diferença entre ambos reside no fato de o ciúme, quando ultrapassa certo limite, se transforma em patologia, coisa que não acontece com a inveja. Ciúme e inveja desviam o foco dos cuidados com a própria vida, tão preocupado se fica com a vida de outra pessoa.
Por outro lado, se enfrentados, podem levar a atitudes positivas como melhorar a aparência, desenvolver novas habilidades e trabalhar a autoestima. Ciúme patológico. O ciúme patológico é visto pela psiquiatria como uma espécie de paranoia, distúrbio mental caracterizado por delírios de perseguição e pelo temor imaginário de a pessoa estar sendo vítima de conspiração. Para o ciumento, a fronteira entre imaginação, fantasia, crença e certeza se torna vaga e imprecisa, as dúvidas podem se transformar em ideias supervalorizadas ou delirantes. Quem sente ciúme a esse nível tem a compulsão de verificar constantemente as suas dúvidas, a ponto de se dedicar exclusivamente a invadir a privacidade e tolher a liberdade do parceiro, abre correspondências, bisbilhota o computador, ouve telefonemas, examina bolsos, chega a seguir o parceiro ou contrata alguém para fazê-lo. Toda essa tentativa de aliviar sentimentos, além de reconhecidamente ridícula até pelo próprio ciumento, não ameniza o mal-estar da dúvida, até o intensifica. A pessoa ciumenta apresenta na sua personalidade um traço marcante de timidez e sentimentos de insegurança, problemas que costumam ter raízes na infância. Nesse caso, o tratamento passa por aplicação de técnicas de psicoterapia para melhorar a confiança do paciente em si mesmo. O processo deve envolver sua família, pois o apoio no lar é imprescindível nesses casos. Reduzido o sentimento de insegurança, é esperado que diminua a aflição do ciúme. Só quem confia em si mesmo pode confiar em outros, de modo que parece lógico começar o tratamento pelo fortalecimento da autoconfiança. Não menos importante é atacar os sintomas físicos que o ciúme patológico provoca. O desequilíbrio no sistema nervoso aumenta o nível de adrenalina, interfere na dinâmica dos neurotransmissores e está na origem de muitas doenças psicossomáticas. Por isso, é fundamental apurar as causas desses sintomas e gastar a energia negativa em atividades como os exercícios físicos, meditação e trabalho que traga gratificação. Ciúme entre irmãos. Ciúme entre irmãos, desafio para os pais. Muitos pais consideram que o ciúme, raiva ou inveja não são sentimentos nobres e que não podem conviver com outros sentimentos assim considerados. Ciúme e amor, no entanto, não se excluem, irmãos podem sentir ciúmes um do outro e ao mesmo tempo amarem-se. Neste ponto, não diferem dos adultos. Alguns pais ficam receosos quando decidem ter o segundo filho, por não se considerarem preparados para dividir a atenção entre eles. Outros temem causar qualquer tipo de sofrimento ao primogênito. É comum os pais se reportarem às suas próprias experiências infantis e lembrarem como se sentiram com relação aos irmãos e ao afeto de seus pais. Um recém-nascido demanda uma atenção mais intensa e imediata e o que acaba acontecendo é o primogênito sentir-se prejudicado por não ter mais a atenção exclusiva dos pais. Ciúme em cães. Apesar de o ciúme ser uma emoção humana, muitos proprietários de cães notam que seus animais de estimação parecem exibir comportamentos aparentemente ciumentos. Geralmente isso ocorre quando uma nova pessoa entra na casa do dono e passa um longo período de tempo com ele. Exemplos clássicos são novos parceiros e a chegada de um novo bebê. São intrusos, invasores do território familiar, que tomam o tempo precioso e exclusivo que o cão passava com seu dono e, por consequência, eles se sentem negligenciados. O cão nessas circunstâncias desenvolve comportamentos depressivos como recusa ao convívio social, inatividade e perda de apetite e, no limite, agressividade. O processo que desencadeia essa reação no cão é instintivo, somente na aparência parecendo-se com o sentimento do ciúme. O cão, por instinto, é cioso de seu espaço, que logo delimita, comportamento repetido de seus ancestrais que viviam na natureza. Quando o espaço é invadido por outro animal, a reação é, por instinto, agressiva. É a mesma reação que ocorre quando cães de guarda atacam quem invada o local guardado. Mas quando o animal pressente que o intruso é pessoa ligada a seu dono, se vê impedido, pelo adestramento, a reagir de forma agressiva, e daí, forçado a contrariar seus instintos, desenvolve atitudes ciumentas. Ciúme na literatura. A intensidade dramática do ciúme faz dele um tema atraente para escritores. Alguns souberam tratá-lo com maestria e produziram obras-primas. Citamos o exemplo clássico de Otelo, de William Shakespeare, 1603, e de 3 romances da língua portuguesa, Dom Casmurro, de Machado de Assis, 1899, Alves e Cia. De Eça de Queiroz, 1925, e São Bernardo, de Graciliano Ramos, 1934. Otelo. Otelo mata Desdémona, desenho de Josiah Baidel, século XVIII.
Como em todas as tragédias, desde sua origem na Grécia Antiga, o destino trágico dos personagens centrais está traçado desde o início. Prisioneiros de suas próprias limitações pessoais e sociais, são arrastados para ele e não podem mudá-lo. Otelo, o general mouro de Veneza, é prisioneiro da cor de sua pele. Por seus dotes militares, é tolerado, mas não aceito pelos venezianos, que nutrem com relação a ele sentimentos racistas. Otelo está ciente desse preconceito e se sente inseguro. Para dissimular sua insegurança, comporta-se de modo grosseiro e impulsivo, a ponto de intimidar sua própria mulher, Desdémona. A insegurança de Otelo faz com que seja receptivo às intrigas de Iago, que desperta seus ciúmes, insinuando um romance entre Desdémona e Cássio. O ciúme se intensifica ao longo da peça e culmina com o assassinato de Desdémona pelo marido. Uma acuada Desdémona não pode também fugir a seu destino, como Otelo não pode fugir do crime e de sua autodestruição. O ciúme é um tema fundamental na tragédia, pois além do ciúme de Otelo por Desdémona, temos o de Iago por Cássio, porque este tem um posto militar superior ao seu, e o de Rodrigo, cúmplice de Iago, por Otelo, porque está apaixonado por Desdémona. É em Otelo que se encontra a mais genial, e certamente a mais popular, definição de ciúme. Ciúme é um monstro de olhos verdes, a green-eyed monster. Dom Casmurro. Se Otelo é o clássico mundial de obras literárias sobre o ciúme, no Brasil esta honra cabe a Dom Casmurro, de Machado de Assis. Até hoje é motivo de aceso debate se Capitu traiu ou não o marido com seu melhor amigo, Escobar. A questão, no fundo, é irrelevante, pois para entendermos o perfil psicológico de Bentinho, basta sabermos que ele acredita ter havido adultério. Também é irrelevante se o fato que desencadeou o ciúme, a forma intensa com que Capitu fitava Escobar no velório deste, perturbando Bentinho a ponto de impedi-lo de pronunciar o discurso fúnebre, ocorreu na realidade ou apenas existiu na imaginação do personagem. No despertar do ciúme, teve papel certamente preponderante o sentimento de culpa que carregava Bentinho por não cumprir a promessa de sua mãe, de tornar-se padre, e daí o ressentimento inconsciente contra Escobar, que o ajudara a dissuadir a mãe de seu intento, permitindo seu casamento com Capitu. A culpa e o ressentimento eram tão fortes que Bentinho esteve a ponto de suicidar-se. Não o fez e depois de ter perdido a mulher e humilhado a ela e ao filho, se tornou o Dom Casmurro do título. Alves e Cia. Pode-se dizer que o romance de essa é sobre o anti-ciúme. Godofredo Alves, voltando mais cedo que o costume para casa, flagra a mulher Ludovina, abandonada, sobre o ombro de um homem, que lhe passava o braço pela cintura, e constata, petrificado, que se trata de seu sócio, Machado. Após ofender e expulsar de casa a mulher, começa a sofrer as dores do ciúme, mas, já nas primeiras páginas essa deixa claro que o desejo de sofrer de Alves não vai longe, então imediatamente resolveu resistir àquele estado de perturbação e inquietação. Quis que no seu espírito reinasse a ordem, que tudo na casa retomasse o seu ar regular e calmo. Naquele momento, ainda não manifestava Alves a intenção de reconciliar-se com Ludovina, mas aos poucos esta intenção vai se formando no seu espírito e, ao final, do romance já estão os três juntos, o casal e o amigo Machado, brindando seu sucesso na vida e nos negócios. Há no romance de essa uma crítica sutil ao capitalismo e o apego da burguesia a coisas materiais. A separação de Alves era ruim para os negócios da firma, seria mal visto na praça e perderia a colaboração de um sócio eficiente. A violência do ciúme segue-se à frieza do cálculo financeiro, a ponto de Alves duvidar até mesmo que tenha visto Ludovina em atitude comprometedora.